Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento dos dados aqui dentro do Power BI. É um assunto um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar aqui em alguns exemplos e, de novo, a gente vai repassar por isso na hora que a gente for construir os projetos financeiros. A gente vai construir 3 projetos financeiros e a gente vai falar bastante sobre relacionamentos lá nesses projetos, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui. O que eu fiz? Eu peguei o arquivo da última aula, que a gente carregou as tabelas categoria, descrição, tipo e o movimento financeiro. E quando a gente olha para essas tabelas, o que a gente tem aqui? No movimentos financeiros, a data, a descrição, uma categoria e um tipo. Então, descrição, categoria e tipo foi o que a gente organizou em 3 outras tabelas, que a gente está chamando de tabelas de dimensão, que é o D. E então, na tabela dimensão do tipo, a gente tem entrada e saída. Na dimensão categoria, a gente tem todas as categorias e o tipo na frente delas. E na descrição, a gente tem todas as descrições de todas as categorias e os tipos na frente também. O que a gente vai fazer aqui agora? Como elas são tabelas diferentes, veja, a gente tem 4 tabelas agora. Uma tabela fato, que tem todas as informações, e a tabela de tipo, descrição e categoria, a gente vai relacionar essas tabelas aqui atrás na exibição de modelo, mas aqui a gente vê que são relacionamentos entre tabelas, tá? O próprio Power BI ele já automaticamente define alguns relacionamentos quando você importa várias tabelas. Às vezes ele acerta, às vezes não. Então, por padrão, de novo, vamos combinar o jogo, a gente vai apagar os relacionamentos que ele criar sozinho, que a gente interpretar que está errado. O que a gente quer aqui, para começar o entendimento, é o seguinte: vamos apagar tudo. Então, clica com o botão direito e exclui. E vamos fazer a próprio relacionamento. Vamos nós próprios, com nossas mãos, criar o relacionamento. E como a gente faz isso? Primeiro a gente consegue movimentar, tá vendo, as tabelas aqui para deixar elas mais fácil de visualizar, para organizar também o estilo do relacionamento. A gente vai falar várias vezes sobre isso, mas por enquanto o que a gente consegue fazer? Essa tabela de tipo, que é entrada ou saída, a gente consegue relacionar com aquela tabela de movimentos financeiros, porque a gente tem a mesma coluna lá, a coluna tipo, em movimentos financeiros, e a gente tem a coluna tipo aqui nessa dimensão de tipo. Então, o que a gente consegue fazer aqui, tá? A gente consegue alinhar uma tabela com a outra. Quando eu puxo, ó, veja que eu consigo puxar esse tipo dessa tabela aqui e colocar em cima do tipo da tabela de fato movimentos financeiros. Ele abre essa tela aqui falando que a gente está criando um novo relacionamento entre as tabelas. A coluna tipo da tabela dimensão tipo com a coluna tipo da tabela movimentos financeiros. E ele já me traz que é uma cardinalidade, é um tipo de relacionamento um para muitos. E o que significa um para muitos? Que a gente só tem uma vez a categoria, que no caso entrada, para várias vezes que vai aparecer entrada nessa categoria de fato movimentos financeiros. E de fato é isso. Lá no movimento financeiro, para cada linha, ele determina se é uma entrada ou saída. Já aqui na tabela dimensão tipo, a gente só tem uma vez a entrada e uma vez a saída. Então, é um dessa tabela para muitos daquela tabela. E a gente também pode definir se a tabela tipo vai filtrar essa tabela, porque aqui a gente vai colocar filtros já lá dentro do dash para vocês enxergarem. Mas a gente está definindo que a tabela dimensão tipo filtra a tabela movimentos financeiros, porque a direção do filtro é único. É desse que tem um para aquele que tem muitos. A gente consegue trocar para ambos. Então, eu consigo filtrar tanto movimentos financeiros a tabela dimensão tipo, se eu clicar aqui em ambos, quanto a tabela tipo filtrar a tabela financeira. Por enquanto, eu vou cancelar para a gente ver isso aqui na prática, qual que vai ser a diferença. Eu vou lá para dentro do Dash, em exibição de relatórios, e vou colocar o seguinte aqui, ó. Quando a gente clica aqui em compilar, aparecem essas opções de criar gráficos dentro desse ambiente que chama exibição de relatórios, mas digamos que aqui seja o nosso painel que a gente vai construir. Eu vou trazer para cá, ó, uma opção de filtro, tá vendo? Segmentação de dados. Vou colocar aqui. E que campo eu vou colocar aqui? Lá da tabela dimensão tipo, o tipo para ser um filtro. Então a gente tem aqui entrada e saída. Esse aqui é o nosso filtro.
Eu vou colocar um outro gráfico que é uma tabela. Então, é similar ao próprio Excel aqui essa tabela. Então, lá na tabela movimentos financeiros, eu vou trazer para cá a descrição, o valor e o tipo. Então, veja que ele cria uma tabela. Descrição, o valor e o tipo. O que eu quero? Eu quero usar aquele filtro lá em cima, que quando eu clicar que eu quero só entrada, que nesse aqui me mostre só as entradas. Não quero saída, quero só entrada. Veja que ele não funciona. Eu clico para filtrar lá, mas ele não funciona. Por quê? Porque não tem relacionamento entre a tabela dimensão tipo e a tabela fatos movimentos financeiros. Para eu conseguir criar um filtro dessa tabela dimensão de tipo e filtrar essa tabela de fato movimentos financeiros, eu preciso criar um relacionamento entre as duas. Então, a gente volta lá para a exibição do modelo e cria esse relacionamento. Eu vou puxar que a relação entre as duas tabelas é a coluna tipo, então tipo com a coluna tipo. E quem vai filtrar é a tabela de dimensão, vai filtrar a tabela de fato. O relacionamento é 1 para muitos. E somente a tabela dimensão vai filtrar a tabela fatos. A gente vai aprender, no decorrer do curso, que esse aqui é o melhor exemplo de relacionamentos que a gente tem dentro do Power BI. Sempre uma tabela de dimensão, 1 para muitos numa tabela fato. Uma vez que a gente criou agora esse relacionamento, a gente pode ir lá dentro do Dash e ver que se eu filtrar a entrada lá em cima, agora ele vai filtrar a entrada na tabela que a gente criou, que só tem os dados do movimento financeiro. Esse aqui é o exemplo mais básico de um relacionamento entre tabelas. E qual que é a grande sacada aqui? Digamos que a gente tenha mais de uma tabela de movimentos financeiros. Digamos que esse aqui é o movimentos financeiros, empresa A, e a gente tem a mesma tabela, duplicar aqui, não vou conseguir duplicar por aqui, então eu vou lá no editar consulta, eu quero duplicar essa tabela, tá? Para a gente simular que a gente tem duas empresas ou dois relatórios diferentes que tragam informações com a mesma coluna de tipo, então eu vou duplicar aqui e vou colocar isso aqui como movimentos financeiros da empresa B. A gente tem duas empresas agora, vou carregar lá para dentro do Dash. A tabela não carregou, não sei o motivo, mas vamos editar isso lá na consulta e vamos entender o que aconteceu. Ela ficou, tá vendo que ela ficou inclinadinha? Isso significa que não está habilitado a carga, não sei por que desabilitou sozinho. Ou se eu cliquei e eu não percebi. Mas essa aqui já é um outro ponto aqui do Power Query, então. Se a gente quer carregar tabelas para dentro aqui do Power Query, tratar um monte de coisas, mas só carregar as outras que a gente criou a partir dela, a gente pode habilitar ou desabilitar a carga para dentro do Power BI. Então, digamos que eu quero levar a empresa A, levar a empresa B, só que eu não quero levar por algum motivo a essa dimensão categorias para dentro do Power BI. Eu posso clicar aqui e tirar ela de levar para dentro do BI. Tá vendo? Ela fica inclinadinha. Então, agora, quando eu aplicar, a movimentos financeiros da empresa B vai, porque está habilitado a carga. Movimentos financeiros da empresa A vai também, só que a D categorias não vai mais para dentro do Dash. Eu vou deixar assim porque a gente não vai usar agora. Vou aplicar. Agora está trazendo movimentos financeiros da empresa A, está trazendo movimentos da empresa B, e ele entendeu que teve alguma mudança na tabela de categorias, então ele está aqui avaliando o que aconteceu com ela. Aqui pode surgir aquele ponto que eu comentei algumas vezes já, da conexão com os dados que estão numa planilha do Google. Às vezes, o Google não gosta que a gente peça os dados muitas vezes, e dá um problema de muitas requisições de dados. E ele retorna um erro de muitas requisições, que é o que aconteceu aqui. Então, que bom que aconteceu para vocês não terem medo ou nada do tipo. Porque isso aqui, too many requests, é o Google avisando, você está consultando muitas vezes essa tabela aqui. Então, maneira.
Mas a gente nem consultou tantas vezes, mas direto acontece isso, tá? Não, é um problema crônico aqui quando a gente vai conectar numa planilha do Google. Direto a gente vai passar por isso aqui. O que a gente faz? Conta até 5 e pede para atualizar de novo. Tá vendo? Ó? Agora ele foi. Então, vai acontecer algumas vezes isso. E aquela tabela de categorias, ele retirou daqui, porque a gente pediu para não trazer para dentro do relatório. Tá? Voltando ao nosso exemplo. Agora, veja que a gente tem duas tabelas, movimentos financeiros da tabela A e movimentos financeiros da tabela B. Que pena que ele não... aqui ele deixou. Então, a tabela B, tabela A. Eu vou até trocar a ordem aqui para ficar melhor. E agora, ó, eu consigo relacionar, ele criou sozinho aqui para a tabela B, mas eu consigo relacionar aquela dimensão de tipo também com essa empresa B. Então, eu puxo o tipo lá da dimensão de tipo para a empresa B. E o relacionamento, de novo, é um lá da tabela tipo, que só tem uma vez entrada escrito, para várias vezes que tem entrada escrito, porque toda linha tem classificação de tipo. Então, salvar aqui o relacionamento 1 para muitos. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente tem a tabela da empresa A. Então, eu vou colocar um título rapidamente aqui, tá? Se quiser, ó, formato, abre aqui, habilita o título. E aqui eu vou colocar empresa A. E veja só, eu vou criar uma outra tabela, que vai ser a empresa B. E aqui na tabela da empresa B, ó, vamos abrir um pouco mais aqui, essa aqui é a tabela da empresa B. Eu vou trazer a categoria, não mais a descrição, mas enfim, categoria, o tipo e o valor. E aqui eu só quero, de novo, que seja entrada, e eu quero que só seja entrada aqui, e agora aquele meu filtro lá em cima está relacionado nas duas tabelas. Então, eu consigo filtrar as duas tabelas de duas empresas por um único filtro, fazendo um relacionamento entre essa tabela de dimensão para duas tabelas de fatos de duas empresas. Beleza? Eu vou parar por aqui. É um princípio de relacionamento, mas a gente vai utilizar bastante relacionamentos aqui atrás. A gente vai abrir os projetos, qualquer projeto financeiro que a gente criar, a gente tem que fazer o relacionamento entre as tabelas, principalmente no plano de contas. O jeito que a gente vai estruturar um plano de contas para conseguir criar um DRE, a gente vai ter 3 níveis. Uma categoria macro, uma subcategoria e uma categoria de descrição, no caso. E a gente vai ter que fazer o relacionamento entre essas 3, como que eu diria, esses 3 níveis. A gente tem que fazer o relacionamento entre esses 3 níveis para conseguir filtrar lá dentro do Dash e criar a estrutura que a gente precisa para o plano de contas. Beleza? Aí o jeito que a gente criou aqui, só para finalizar e mostrar essa ida. Então, aqui é que só aparece uma vez a cada entrada em tipo, e o asterisco significa muitos, então para muitos, e a direção da seta mostra quem filtra quem. Então, a dimensão tipo filtra a dimensão movimentos financeiros. E se eu lá dentro do Dash quero clicar, porque isso consegue fazer, eu quero clicar aqui em entrada e filtrar o resto. Ele não filtra, tá vendo? Porque a gente não colocou nenhum filtro retornando. Então, nada que eu clicar ou que eu realizar de filtro dessa tabela vai filtrar as outras, porque não tem relacionamento. Então, mesmo que eu puxe um filtro da tabela de movimentação financeira aqui, tipo, a mesma coisa que eu coloquei lá em cima, só que lá está vindo da dimensão. Aqui está vindo da própria tabela. Eu seleciono, ele só filtra a própria tabela, ele não filtra as outras coisas. Por quê? Porque eu não coloquei um relacionamento de volta do filtro. Eu não coloquei uma setinha ao contrário para essa aqui também filtrar aquela lá, que seria ambos aqui no caso. Quando eu coloco em ambos, a setinha vira para os dois lados. Então, aquela tabela filtra essa e essa tabela também filtra aquela tabela de dimensão. E aí, agora seria possível. Como eu ativei esse filtro para os dois lados, se eu clicar em entrada aqui, vai filtrar aquele filtro de entrada lá que vai filtrar essa tabela. Então, a volta agora funciona, porque eu habilitei o retorno, um filtro dessa tabela, que filtra aquela, e essa tabela aqui está filtrando a movimentos financeiros da tabela A.
Então, tudo que eu filtrar dessa aqui vai passar para cima, que vai passar para outra tabela. Tá bom? A gente vai utilizar alguns exemplos mais... achei que minha foto tinha ficado na frente. A gente vai utilizar alguns exemplos mais complexos durante os dashboards financeiros que a gente vai desenvolver, mas a ideia inicial de relacionamentos é essa. Você pode ter relacionamentos de um para muitos, de muitos para muitos, e normalmente a gente não cria relacionamentos entre tabelas fato, porque daí é o tipo de relacionamento muitos para muitos. Então eu nem vou passar porque não é prática, tá? Se surgir alguma necessidade durante o curso, eu explico melhor. Mas há a possibilidade de você fazer isso aqui, né? Filtrar uma tabela a outra e vir um relacionamento muitos para muitos. Só que isso aqui dá alguns certos problemas. E ele mostra aqui, né, que essa cardinalidade de muitos para muitos pode causar algum ponto inesperado. Tipo, não tem certeza que você quer fazer isso. Enfim, normalmente é um para muitos, então essa volta aqui nem acontece na maioria dos casos, tá? É sempre único. Daquela tabela que tem um só, nesse caso o que ele está falando? Muitos para um. E por que ele começou com muitos para um? Porque muitos é a tabela de cima, que está na primeira etapa do relacionamento. Então, nesse caso, é muitos dessa tabela aqui para um dessa tabela aqui. É a mesma coisa que falar um para muitos se essa tabela de tipo tivesse em cima, tá? E a direção do filtro é único. Sempre aqui tem um, filtro aqui tem vários. Tá bom? Normalmente é assim que a gente trabalha e o filtro que a gente coloca na tela é o filtro da dimensão, não um filtro que está dentro de uma tabela fato. Beleza? Vou salvar esse arquivo aqui. Eu peguei o início dele sendo o arquivo da aula anterior, então se você quiser replicar o passo a passo, faça também com o arquivo da aula anterior, mas eu vou salvar esse aqui para você também ter já o resultado final com o relacionamento criado aqui com as duas empresas também. Tá joia? Até a próxima aula. Um abraço.